Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva nesta tarde chuvosa de sexta-feira. Vamos dar prosseguimento ao estudo do livro A Gênese de Kardec, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Vamos dar início a mais um capítulo dessa leitura maravilhosa que nos traz tanto conhecimento, a Gênese de Kardec. Vamos iniciar o capítulo número 5, Sistemas do Mundo Antigo e Moderno. A ideia primeira que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, deve ter sido, em sua origem, unicamente baseada no testemunho dos sentidos, na ignorância das mais elementares leis da física e das forças da natureza. Não tendo senão a sua visão limitada como meio de observação, não podiam julgar senão pelas aparências. Vendo o sol aparecer pela manhã em um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, disso concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, ao passo que esta ficava imóvel. Se tivesse dito então aos homens que ocorre ao contrário, eles teriam respondido que isso não poderia ser, porque teriam dito: vemos o sol mudar de lugar e não sentimos a terra mover-se. A pouca extensão das viagens, que raramente ultrapassavam os limites da tribo ou do vale, não podia permitir a constatação da esfericidade da Terra. Aliás, como supor que a Terra pudesse ser uma bola? Os homens não teriam podido se manter senão sobre o ponto mais alto, e supondo a habitada em toda a sua superfície, como teriam podido viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? A coisa teria parecido ainda menos possível com um movimento de rotação, quando se vê ainda em nossos dias, quando se conhece a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas que não compreendem esse fenômeno, não deve espantar que os homens dos primeiros tempos não a tenham mesmo suposto. A Terra era, pois, para eles uma superfície chata, circular, como uma mó de moinho, se estendendo a perder de vista, na direção do horizonte. Daí a expressão ainda usada: e ao fim do mundo, seus limites, sua espessura, seu interior, sua face interior. O que havia abaixo eram o desconhecido. O céu, aparecendo sob uma forma côncava, era, segundo a crença vulgar, uma abóbada real, cujas bordas inferiores repousavam sobre a terra e lhe marcavam os limites, vasta cúpula da qual o ar enchia toda a capacidade, sem nenhuma noção do infinito e do espaço. Incapazes mesmo de concebê-los, os homens figuravam essa abóbada formada de matéria sólida, daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença e que significa
firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego erma, ermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. As estrelas, das quais não se podia supor a natureza, eram simples pontos luminosos, mais ou menos gordos, pregados na abóbada, iguais a lâmpadas suspensas, dispostos sobre uma única superfície e, por conseguinte, todos à mesma distância da Terra, do mesmo modo que são representados no interior de certas cúpulas pintadas de azulado para figurar o azul dos céus. Se bem que hoje as ideias sejam outras, o uso de antigas expressões se conservou, diz-se, ainda por comparação, a abóbada estrelada sob a calota do céu. A formação das nuvens pela evaporação das águas da terra era então igualmente desconhecida. Não podia vir ao pensamento que a chuva que cai do céu tivesse a sua origem na terra, de onde não se via a água subir. Daí a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, das fontes celestes e das fontes terrestres, dos reservatórios situados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida, capaz de mantê-los às águas superiores. Escapando-se pelas fissuras da abóbada, caíam em chuva, e segundo essas aberturas, eram mais ou menos extensas. A chuva era suave ou torrencial e diluviana. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis da natureza que o regem, da constituição, da destinação dos astros, que, aliás, parecem tão pequenos em comparação com a Terra, deveu necessariamente fazer considerar esta a coisa principal, o objetivo único da criação, e os astros como acessórios criados unicamente em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, malgrado as descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas creem ainda que as estrelas são ornamentos do céu para recrear a vista dos habitantes da terra? Não tardou em se perceber o movimento aparente das estrelas que se movem em massa do Oriente para o Ocidente, erguendo-se à tarde e deitando-se pela manhã, conservando as suas posições respectivas. Essa observação não teve, durante longo tempo, outra consequência, senão a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida, arrastando as estrelas em seu movimento de rotação. Essas ideias primeiras, ideias ingênuas, foram durante longos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base para todas as cosmogônias antigas. Mais tarde, compreendeu-se pela direção do movimento das estrelas e o seu retorno periódico na mesma ordem,
que a abóbada celeste não podia ser simplesmente uma semi-esfera pousada sobre a terra, mas uma esfera inteira, oca, no centro da qual se encontrava a terra, sempre chata ou mais ou menos convexa e habitada somente em sua superfície superior, já era um progresso. Mas sobre o que estava pousada a terra? Seria inútil relacionar todas as suposições ridículas concebidas pela imaginação, desde a dos indianos que a diziam levada por 4 elefantes brancos e estes sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios confessavam que nada sabiam a respeito. Entretanto, uma opinião geralmente difundida nas teogonias pagãs colocava nos lugares baixos, ou seja, nas profundezas da terra ou abaixo, não se sabia mais, a morada dos condenados, chamada inferno, quer dizer, lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos felizes. A palavra inferno se conserva até os nossos dias, embora tenha perdido o seu significado etimológico desde que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da terra e que a astronomia demonstrou que não há nem alto e nem baixo no espaço infinito. Sob o céu limpo da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, pôde-se observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto o permitia a ausência de instrumentos espaciais. Viu-se primeiro que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, o que não permitia mais supor que estivessem pregadas na abóbada. Foram chamadas de estrelas errantes ou planetas para distingui-las das estrelas fixas. Calcula-se o seu movimento e os seus retornos periódicos. No movimento diurno da abóbada estrelada, nota-se a imobilidade de estrela polar, ao redor da qual as outras descreviam em 24 horas círculos oblíquos, paralelos, mais ou menos grandes, segundo a sua distância da estrela central. Esse foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. As viagens mais longas permitiram observar a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes, as estações e elevação de estrela polar, acima do horizonte, variando com a latitude, pois sobre o caminho da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, se fez uma ideia mais justa do sistema do mundo. Cerca de 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto, na Ásia Menor, descobre a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século mais tarde, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o seu eixo, seu movimento anual ao redor do Sol, e liga os planetas e os cometas ao sistema solar. 160 anos antes de Jesus Cristo, Hiparco de Alexandria, no Egito, inventa
o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas solares, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Foi preciosas que fossem essas descobertas para o progresso da ciência. Necessitaram quase 2000 anos para se popularizarem as ideias novas, não tendo então para se propagarem, senão raros manuscritos permaneceram o quinhão de alguns filósofos que as ensinavam aos discípulos privilegiados, às massas que ninguém cuidava de esclarecer. Delas nada aproveitaram e continuaram a nutrir-se das velhas crenças. Perto do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando as suas próprias ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compõe um sistema que se pode chamar misto, que leva o seu nome e que durante quase 15 séculos foi o único adotado no mundo civilizado. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo. Ela se compõe de 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Era a primeira região dita elementar. A segunda região dita etérea compreendia 11 céus ou esferas concêntricas girando ao redor da Terra, a saber, o céu da Lua, o de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas do primeiro cristalino, esfera sólida, transparente, do segundo cristalino e, enfim, do primeiro móvel que dá o movimento a todos os céus inferiores e os leva a fazer uma revolução em 24 horas. Além dos 11 céus, estava o Empíreo, morada dos felizes, assim chamada do grego Pyr, que significa fogo, porque se acreditava essa região resplandecente de luz, como o fogo. A crença em vários céus superpostos prevaleceu por longo tempo, mas variava-se sobre o número. O sétimo era geralmente considerado o mais elevado, daí a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. São Paulo disse que tinha sido elevado ao terceiro céu. Independentemente do movimento comum, os astros tinham, segundo Ptolomeu, movimentos próprios, mais ou menos consideráveis, segundo a sua distância do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Esta última avaliação denota o conhecimento da precisão dos equinócios, que se realiza com efeito em 25.860 anos. No começo do 16º século, Copérnico, célebre astrônomo nascido em Thon, na Prússia, em 1472, morto em 1543, repete as ideias de Pitágoras, publica um sistema que, confirmado cada dia pelas novas observações, foi favoravelmente acolhido e não tardou em derrubar o de Ptolomeu. Segundo esse sistema, o Sol está
no centro e os planetas descrevem órbitas circulares ao redor deste astro. A Lua é um satélite da Terra. Um século mais tarde, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e calcula as suas revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminadas pelo Sol, que eles são esferas semelhantes à Terra. Observa as suas fases, determina a duração da sua rotação sobre o seu eixo, dá assim como provas materiais uma sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Desde então, desmorona o alicerce dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos por mundos semelhantes da Terra e, como ela, sem dúvida, habitados, as estrelas por inumeráveis sóis, centros prováveis de outros tantos sistemas planetários, e o Sol, ele mesmo, foi reconhecido por estrela, centro de 1 turbilhão de planetas que lhe estão sujeitos. As estrelas não estão mais confinadas numa zona de esfera celeste, mas irregularmente disseminadas no espaço sem limites. As que parecem se tocar estão a distância incomensuráveis uma das outras. As menores em aparência são as mais distantes de nós. As mais gordas, as que estão mais perto, estão ainda a centenas de milhares de léguas. Os grupos a que se deu o nome de constelações não são senão conjuntos aparentes causados pela distância. Suas figuras são efeitos de perspectiva, como se formam para a visão daquele que está colocado em um ponto fixo de luzes dispersas em uma vasta planície, ou as árvores de uma floresta, mas esses conjuntos não existem em realidade. Se pudesse se transportar para a região de uma dessas constelações, à medida que se aproximasse, a forma desapareceria e novos grupos se desenhavam à visão. Desde que esses grupos não existem senão em aparência, o significado que uma crença vulgar, supersticiosa lhe atribui é ilusório e a sua influência não poderia existir senão na imaginação. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhe nomes tais como os de Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Orion, Hércules, Ursa Grande, o carro de Davi, Ursa Pequena, Lira e etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, a maioria de fantasia, mas que em todos os casos não tem nenhuma relação com a forma aparente do grupo de estrelas. Seria, pois, em vão que se procuraria essas figuras no céu. A crença na influência das constelações, das que sobretudo constituem os 12 signos do zodíaco, vem da ideia que ligam ao nome que levam-se, a que é chamada Leão, tivesse sido chamada asno ou ovelha, certamente lhe teria sido atribuída uma outra influência. A partir de Copérnico e de Galileu,
As velhas cosmogônias foram destruídas para sempre. A astronomia não podia senão avançar e não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram que sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado na manutenção dos erros sobre os quais havia fundado a crença que se pensava assentada sobre base inquebrantável. Bastou um instrumento óptico para derrubar um alicerce de vários milhares de anos, mas nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público iniciado nas ideias novas começou a não mais se embalar de ilusões e tomar parte na luta. Não era mais contra alguns indivíduos que era preciso combater, mas contra a opinião geral que tomava a defesa da verdade. Quanto o universo é grande em comparação com as mesquinhas proporções que lhe assinalavam nossos pais. Quanto a obra de Deus é sublime quando se vê cumprida segundo as leis eternas da natureza, mas também quanto tempo, quantos esforços de gênio, quanto devotamento foram necessários para abrir os olhos e arrancar, enfim, a cegueira da ignorância. O caminho estava doravante aberto, por onde ilustres e numerosos sábios iriam entrar para completar a obra esboçada. Kepler, na Alemanha, descobre as célebres leis que levam o seu nome, com a ajuda das quais reconhecem que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas eclipses das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste, a astronomia. Enfim, não é mais um sistema fundado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre base as mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim, acha-se posta uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Muito bem, finalizamos o capítulo 5. Na próxima semana daremos seguimento no capítulo 6, a uranografia geral. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos fortaleça, para que possamos adquirir esses conhecimentos. Um ótimo final de semana a todos, uma excelente tarde, muita paz, muita luz.